Bom, pessoal, antes de começar o nosso bate-papo aí sobre Brasília, né, sobre essas canalizações de harmonia, de função, de campo, essas informações sagradas, eu queria convidar vocês para o nosso atendimento fraterno. Né? O atendimento fraterno ele ocorre toda terça-feira, das 20 às 20h45, e você pode estar solicitando aqui embaixo no link, tá certo? Esse atendimento é um trabalho esse trabalho é um trabalho de cura, né, desobsessão, apoio energético, envio de reiki à distância. E nesse trabalho, a gente faz ele para encarnados e desencarnados, ou seja, você pode solicitar para você ou para alguma outra pessoa. Eu estou em Brasília, né, e eu tenho algumas canalizações que estão nesse livro aqui do Diálogos com Extraterrestres, deixa eu mostrar aqui para vocês, que, né, que é um livro de canalizações, e nesse livro ah, eu recebi informações para a condução do projeto do mosteiro, e é um livro que também me orienta muito com relação a muita coisa. É um livro de canalizações passadas por um mentor chamado Ilon. E entre essas canalizações, tem canalizações ligadas a verdades cósmicas e sagradas. E também falo de Brasília, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, nessas canalizações, porque eu também estudei arquitetura, não me formei arquiteto, mas o Ilon fez esse link com a arquitetura para que ele pudesse me introduzir nessa questão dessas leis universais da consciência e da existência. Mas antes de falar sobre essas canalizações, eu queria falar um pouco sobre Brasília. Né? Brasília hoje é um centro místico, né, brasileiro, digamos assim. Ele é um centro espiritual. E Brasília, existe uma associação muito grande de Brasília com uma cidade chamada Aquetaton, que foi construída por Akhenaton, há mais de 3.000 anos atrás no Egito. E isso é uma relação muito interessante. Né? O Antigo Egito, né, ele influenciou a nível de ciência, a nível de misticismo, muitas culturas orientais e também nossa cultura ocidental, né, a nossa filosofia, né, o conhecimento pitagórico, o conhecimento hermético. Então, assim, todo esse conhecimento, ele é egípcio e ele influenciou tanto a cultura oriental quanto a nossa cultura ocidental. Então, o Antigo Egito, na realidade, é um celeiro de conhecimento universal. Então, é muito importante isso. Existe essa relação de Brasília com Akhenaton, né, que foi um rei muito importante ao longo da história do Antigo Egito. E Akhenaton, assim como Juscelino Kubitschek, projetou uma cidade que seria capital e no centro geográfico do seu país, assim como Brasília também foi projetado por JK. E foi construído em 4 anos, assim como Brasília também foi construído em 4 anos. E tanto o projeto arquitetônico de Brasília, o projeto urbanístico de Brasília, quanto o projeto urbanístico de Aquetaton, há mais de 3.000 anos atrás, se assemelham bastante. E, como um outro ponto de semelhança, a forma geográfica das duas cidades, a nível de norte, sul, leste e oeste, também é muito parecida, além da questão dos templos, né, dos vórtices energéticos a nível de triângulo, que as duas cidades possuem em toda, não só na parte do planejamento urbano, como na construção dos seus templos, dos seus principais edifícios, a forma de pirâmide. Então você vê que em 3.000 anos essas duas cidades têm semelhanças muito grandes. E por último, e não menos interessante de fazer essa relação, é a questão do falecimento do Akhenaton e do Juscelino Kubitschek, né, que ambos faleceram 16 anos após a inauguração das suas cidades, e os dois vítimas com suspeitas de assassinato. Então, a gente sabe, né, quando a gente é místico, quando a gente é espiritualista, que tudo tem um porquê. Né? Então, Brasília tem um pouco dessa relação aí com o Antigo Egito no seu conceito de fundação. E outra coisa que eu acho interessante, estudando um pouco a bibliografia do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, é que ambos eles disseram que o Oscar Niemeyer diz que foi intuído, né, pela beleza, e o Lúcio Costa diz que recebeu como se fosse um download, como é um termo que a gente conhece hoje, mas ele fala que recebeu a informação quando viu o projeto de Brasília estava na mão dele.
Então isso é uma coisa interessante, né? Que a gente que é espiritualista e tem esse tipo de conexão, a gente faz, né? Com essas, mas não, antes a gente fala assim, eu recebi um download, eu recebi uma informação e a gente faz, e a partir daí uma informação que não nos pertencia passa a fazer parte da gente. E eles também tiveram esses episódios, se você pesquisar aí a bibliografia dos dois, você vai observar isso. Então, Brasília, né, tem essa característica não à toa de ser um centro místico, de ser um centro religioso, de ser um centro energético. E agora você pode perguntar, Fernando, qual é o propósito então de Brasília com relação a isso tudo? Eu digo, bom, talvez a gente ainda não saiba, mas vamos ver, quem sabe no futuro, o porquê, né, de Brasília ter recebido, ter sido intuída, na verdade, né, intuída pelos seus projetistas, mas ela também foi intuída por Dom Bosco, né? Ele teve um sonho na Itália e que viu dentro do paralelo que de onde hoje existe Brasília a construção de uma cidade. Então, a Brasília hoje, né, tem vários templos ligados a Dom Bosco por conta disso, por ele ter intuído, né, que aqui seria construído essa cidade. Eu estou aqui agora no Brasília Palace Hotel. Esse hotel aqui foi o primeiro hotel construído em Brasília e também foi o primeiro hotel, foi o primeiro prédio a ficar pronto por Oscar Niemeyer em Brasília. Aqui atrás de mim, olha, ali naqueles painéis ali atrás, tem a história de Brasília e a história desse hotel. Esse painel aqui, que está aqui atrás de mim, é um painel de um artista que ele está presente em quase todas as obras dos principais edifícios aqui em Brasília. Então esse prédio aqui é um prédio que histórico, muito interessante, né? Ele foi o primeiro local onde Juscelino Kubitschek morou antes da construção do Palácio do Alvorada e foi o primeiro prédio a ficar pronto. Então, um prédio que ele foi incendiado em 78, se eu não me engano, e foi reformado em 2002 ou 2012, uma coisa dessa. Então, todo o projeto dele foi mantido de forma original e eu estou aqui hoje vivenciando, experienciando um pouco essa história aqui da cidade, experienciando essa obra de Oscar Niemeyer, sentindo essa harmonia, essa função, que é o que a gente vai conversar agora aqui nas canalizações do Ilom. Então, vamos lá. Então essas canalizações, né, elas estão aqui nesse livro, ó, do Diálogos com Extraterrestres, tá? Tem um link também aqui embaixo, se vocês quiserem nos apoiar, é uma das fontes de recursos do nosso projeto, do Mosteiro Moderno. Está disponível em livro e também está disponível para a versão em e-book, tá bom? Se vocês puderem e quiserem nos prestigiar, tem o link deles aqui embaixo. Então vamos lá falar sobre essas canalizações, né? Sobre as funções cósmicas e sagradas, né? Essas leis universais que regem o universo. E o Ilon relaciona muito isso à questão da arquitetura, porque a arquitetura para mim era algo cognitivamente fácil de entender e interpretar, porque eu estudei arquitetura. Eu não me formei arquiteto, mas eu estudei arquitetura. Então eu pergunto para ele, né, por que tenho recebido tantas informações ligadas à arquitetura? E aí ele fala, estás sendo reprogramado com as informações cósmicas de ondas, campos, função em harmonia. Ou seja, são quatro informações cósmicas: ondas, campo, função e harmonia. Estes critérios reunidos atendem aos pontos-chave da experiência de habitação do indivíduo, seja de qual raça for. Pode explicar melhor? Naturalmente, estes 4 pontos representam as leis universais que devem ser respeitadas para que a manifestação da consciência não entre em desarmonia com o campo. Ou seja, quando ondas, campos, função e harmonia são respeitadas, a gente não entra em desarmonia com o campo. Ou seja, quando esses 4 princípios são respeitados, a nossa vida ela é livre de doenças, ela é harmônica, ela é plena. Então, quando a gente observa essas 4 funções, tudo funciona mais fácil. Aí ele fala, de uma forma mais simples, as ondas representam as vibrações em todas as manifestações. O campo, a manifestação da matéria e da consciência. A função, o objetivo ao qual se destina, e a harmonia, a experiência e integração com tudo. Ou seja, as ondas é a frequência do universo, né? A nossa frequência aqui,
Na verdade, a gente já entende que tudo é frequência, na física quântica já nos explicou isso também. O campo é o espaço, né, aonde essa frequência se manifesta. A função é a função pelo qual essa frequência se manifesta, e a harmonia é a experiência dessa integração com o todo. Quanto essa função for harmônica, mais integrado ao todo a gente vai estar. E há várias passagens, né, no kardecismo, na física quântica, com várias informações que relacionam essa questão do verbo divino, né, que tudo na verdade é uma frequência, é um campo universal. E com relação às informações cósmicas de onda, tem a relação da questão da física quântica, né, que você observa que tudo é frequência e a matéria também tem a característica de frequência. Ou seja, tudo na realidade tem uma característica ondulatória. E com relação a características de campo, as informações cósmicas de campo, no Evangelho de João, ele cita que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. O verbo aqui seria a vibração cósmica, o som universal manifesto dando forma à matéria. No livro da Geometria Sagrada, né, também faz uma referência a isso. É preciso dizer que o suposto nada, ou vazio absoluto, ele não existe. Observando nossa realidade material, averiguamos que o denominado vazio ocupa aproximadamente 96% do volume do universo, enquanto da matéria conhecida ocupa tão somente 4% restantes. O paradoxo é que o pretenso vazio, em realidade, está cheio de matéria que a ciência ainda não pôde detectar. Contudo, os novos modelos da física reconhecem a existência de um campo de força unitário que engloba e atua sobre toda a matéria e que a física quântica denomina como campo unificado. O termo cunhado por Einstein em sua tentativa de relacionar a gravidade e o eletromagnetismo mediante de uma teoria de campo unificada, atualmente é entendido como uma vasta matriz dinâmica de intercâmbio e manifestação de energia, que permeia e conecta tudo no mundo e no universo, conforme as diferentes tradições e épocas. Tal campo de força unitário foi denominado éter, chi, orgônio, akasha ou simplesmente deidade. Também no Livro dos Espíritos ele faz essa questão do campo, né? Fala da questão do campo. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec existe a seguinte pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Aí responde-se: não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e instrumentos. No contexto das citações, poderíamos considerar que o vazio, na verdade, é preenchido de um som universal, uma vibração que permeia o campo, e que, a partir desta vibração primordial, toda matéria e consciência se manifestam. E com relação a informações cósmicas de função, né? Ilon, em Canalização, afirma que a função seria representada por princípios geométricos, que se replicam no micro e macrocosmos. Toda forma, em nível quântico, como a escala cósmica, é representada por elementos que se reproduzem em padrões de acordo com sua função, com propriedades geométricas e numéricas. Podemos observar a estrutura atômica dos elementos que se reproduzem de acordo com a sua função, com propriedades geométricas e numéricas, seja uma flor ou ainda uma forma esférica de um planeta. Todas as formas estão em função de um propósito sagrado e cósmico. Esta função atribui-se ao elemento harmonia. E agora sobre as funções cósmicas de harmonia, o que é que se fala? A harmonia cósmica segue padrões em todas as manifestações do macrocosmos e microcosmos. Há estudos que referenciam o padrão de energia das manifestações ao padrão geométrico de toroide, que coloquialmente seria semelhante à forma de um donut,
ou geometricamente uma superfície de revolução gerada por uma circunferência ao redor de um eixo de rotação. Estes campos de energia em forma de toroides são a base da teoria das cordas, que utilizam este modelo matemático para descrever objetos no espaço. No corpo humano, o campo magnético é formado a partir de um coração e coluna vertebral, em movimento na proporção áurea. O campo magnético da Terra também reproduz este vórtice de energia, ou dois polos. Por meio deste campo, a energia cria um campo eletromagnético, proporcionando a existência da vida na Terra. A proporção ou razão áurea é a harmonia dos códigos da natureza e está presente no crescimento e no processo evolutivo de quase todos os seres que conhecemos. Esta divina proporção é representada pelo número áureo π, 1,618, né? Ela representa a proporção entre as partes desiguais e o todo. Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, descreveu a sequência de Fibonacci como a reprodução matemática e geométrica da sequência harmônica de evolução na natureza, cuja sequência geométrica é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. A proporção áurea está presente desde a estrutura do corpo humano, dos animais, dos vegetais, das descargas energéticas e é, desde a antiguidade, usada na arquitetura e na arte como referência de beleza e harmonia. Esta inter-relação que observamos está através da evolução do conhecimento científico e das artes, das partes do micro e macrocosmos, nos referencia para a existência de um conhecimento que, ao seu tempo, vamos sendo preparados para absorver e aceitar. Olha que interessante isso. Como a consciência cósmica, ou Deus, age e opera, seria o conhecimento sagrado, libertador absoluto, que nos uniria com o todo, nos tornando seres de luz. E aí eu faço uma outra pergunta aqui para o Ilon. Isto explica o meu interesse em arquitetura? Aí ele fala, sim, a atividade de cura é derivada da harmonia do campo, da função e da onda. Sem estes recursos, não é possível manifestação de quaisquer recursos, como tecnologia, conhecimento ou qualquer outra presença típica da consciência. Aí eu pergunto novamente para ele, isso tem a ver com equilíbrio? Perfeitamente. Sem equilíbrio, não há manifestação da consciência. O que chamam de arquitetura é um dos recursos de manifestação da consciência. Até que ponto a arquitetura é tão importante? Eu pergunto. Relacione-a aos chakras do indivíduo manifesto e ao que conhecem por natureza. A arquitetura não equilibrada na forma e função não permite o fluxo, assim como os chakras, se não alinhados, também não permitem a correta manifestação da consciência. E eu volto a perguntar para ele, mas a beleza não está relacionada, né, à vaidade e ao ego, porque eu tinha a percepção de que beleza estava relacionada ao ego e à vaidade. E aí ele fala, irmão, olha como é bonito isso, irmão, há ego em uma flor, na beleza do mar, em uma cachoeira. A beleza é a manifestação da função harmônica das partes e a expressão máxima da consciência coletiva. Olha as estrelas, ele fala. Eu acho esse pedaço muito bonito, eu me emociono quando eu leio. E aí, então a arquitetura deve ser bela? Eu pergunto. A arquitetura deve respeitar os 4 pontos já citados. Assim, a sua manifestação será de uma beleza inquestionável. Sempre que a arquitetura manifestar o ego, ele drenará energias desnecessárias e isto, em algum momento, retornará à sua estrutura. Como karma? Eu pergunto. Podemos dizer que sim, fala ele. A arquitetura desarmônica atrairá para si problemas e falhas, assim como o karma para os humanos em experiências na densidade para o seu aprimoramento. Eu pergunto para ele, aí entra a questão de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Brasília. Aí começa o assunto de Brasília.
Você me mostrou muitas imagens e projetos de Oscar Niemeyer. Por quê? Oscar Niemeyer é um de nossos contatados, que tiveram a abertura para as 4 funções que lhe relacionamos. Lembra que eu falei para vocês no início do nosso vídeo que Oscar Niemeyer disse que ele intuiu a beleza? E que Lúcio Costa também recebeu o download do projeto de Brasília? Repetindo aqui, né? Oscar Niemeyer é um dos nossos contatados, que tiveram a abertura para as 4 funções que lhe relacionamos. Ou seja, a beleza é a integração dessas 4 funções. Ele disse que intuiu a beleza, né? Suas curvas respeitam as ondas, as suas curvas, os desejos de Niemeyer, né? Suas curvas respeitam as ondas, a harmonia e o campo. A exceção está na função, que por questões tecnológicas, em detrimento da forma, sacrificaram a função. Aí eu pergunto para ele, mas não seria Brasília hoje um lugar controverso? Aí ele fala, não confundas a arquitetura com aqueles que dela fazem uso. Os vértices e fluxos de campo de Brasília emanam a energia necessária para a fluidez que a arquitetura cósmica propõe. Olha aí a relação de Brasília com Aquecapon, né? Com os vórtices energéticos dos templos e da forma geométrica da cidade, que se assemelha a Aquecapon há 3.000 anos atrás, né? Do conhecimento egípcio, daquele conhecimento sagrado que a gente relaciona muito com conhecimentos extraterrestres que foram atribuídos lá, naquela época, né? Aí ele fala o seguinte, lembre-se de sua visita ao que chamam de nosso lar. Em projeção astral, eu já tive a oportunidade de ir ao nosso lar mais de uma vez. E ele aqui fala para que eu relacione essa experiência em nosso lar com Brasília. É engraçado que eu já tinha ido ao nosso lar em projeção astral, nunca tinha estado em Brasília em projeção astral, e estou agora fisicamente pela primeira vez. Então é por isso que eu estou em Brasília. Eu estou em Brasília para viver essa experiência, para sentir essa energia, para poder validar essas mensagens que estão me passando. O objetivo da minha viagem a Brasília é esse, né? É vivenciar essas funções na matéria, né? Experimentar essas funções aqui na matéria. E aí ele pede para que eu observe essas minhas experiências que eu tive em nosso lar, que a gente conhece como nosso lar, porque na realidade é um outro nome. Veja a semelhança nas curvas, respeitando as ondas e a fluidez do campo. Ambas cidades são primorosos projetos de arquitetura cósmica e uso. E realmente, assim, eu observo que Brasília e nosso lar tem uma semelhança muito grande com relação à sensação espacial, né? A forma dos edifícios e a distribuição dos seus prédios. Aqui em Brasília tudo é setorizado, tudo é organizado de acordo com a sua função. Em nosso lar isso também acontece. E além do que, os prédios, a forma dos edifícios de nosso lar também se assemelham muito aos projetos arquitetônicos de Brasília. O nosso lar em Brasília realmente tem semelhanças muito grandes. E nosso lar se parece muito realmente com aquele filme do nosso lar. Porém, o que eu observei em nosso lar, diferente do filme, é a escala da cidade, que no filme parece ser pequena, e nosso lar, nas minhas experiências em projeção astral, ela é muito maior. A escala da cidade é muito maior. É outra escala, é realmente uma cidade muito grande. Aí eu pergunto, mas em Brasília as pessoas não circulam pelas ruas, isso é bom? Aí ele fala, a referência-chave de Brasília está no que referimos à energia de fluidez dos 4 pontos. Estamos falando de arquitetura, não urbanismo. O urbanismo de Brasília, desenvolvido por Lúcio Costa, apesar de buscar a integração com os pontos de energia, não observou as questões de ordem tecnológicas e recursos. Assim como Oscar Niemeyer sacrificou o uso, Lúcio Costa agiu da mesma forma. Aqui eu interpreto que Lúcio Costa desenvolveu Brasília em função do veículo, né? Porque naquela ocasião de construção de Brasília, o veículo era observado como a grande ferramenta de transporte. Enquanto que, na realidade, a grande ferramenta de transporte é uma ferramenta coletiva. E naquela época, pelo projeto desenvolvimentista do Brasil, o veículo, o carro, era visto como a grande ferramenta de transporte.
E aí eu pergunto para ele, por que eles fizeram isto? Manifestações do ego, ou seja, da questão, apesar de eles terem recebido o download, eles também tinham essa questão do ego muito forte, do propósito, do poder e da matéria e da relação com a vida material, assim como nós temos, né? A gente tem essa informação cósmica sagrada, a gente busca essa conexão, mas nós estamos envoltos no ego. As nossas ações, as nossas motivações estão relacionadas ao ego. Então, pessoal, eu queria compartilhar, né, um pouco com vocês essa experiência, né, dessas informações passadas aí pelo Elon e relacioná-las com Brasília, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, eu queria convidar vocês para deixar, né, aquele like, o joinha aí, para poder ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas aqui no canal do YouTube. E compartilhar com vocês aqui, para mim, é de uma gratidão e de uma alegria muito profunda. Então, gratidão ao universo, gratidão a vocês pela oportunidade da companhia. É isso. Muita paz, gente. Muita luz. Tchau, tchau.